Meus pais eram imigrantes libaneses. Meu pai foi um pequeno comerciante que se instalou na região de Botucatu, Conchas. Ele trabalhava numa loja do seu tio. Depois ele reproduziu essa loja quando ele se casou com minha mãe e ficou morando lá em São José do Rio Preto. Era uma loja que tinha um pouco de tudo. E minha mãe, para complementar a renda familiar, ela passou a dar pensão. Eu entrei na escola em 1951, né, num grupo escolar público, né, e cursei esse grupo escolar durante 4 anos. E um dia chegou um padre, na hora da aula do ensino religioso, que era uma aula que tinha uma vez por outra, etc. Era muito bagunçada essa aula. E aí veio um padre diferente e tal, diz: olha, nós estamos abrindo um seminário em Araraquara para bons meninos que queiram, eventualmente, para o futuro, seguir uma carreira sacerdotal e tal. E eu, junto com meu colega do lado, o Isidoro, nós falamos assim: vamos nessa? Ah, vamos, nós vamos aprontar, hein? Vamos, então vamos. Então tá. Aí eu me inscrevi e meu colega também se inscreveu. Tinha piscina? Ah, sim, o padre falou que tinha piscina, tinha pomar, sobretudo teria 2 campos de futebol, sendo que o seminário teria em torno de 50 meninos, o que daria a possibilidade de formar 4 times de futebol. Isso aí, para mim, era o que eu estava querendo, de certo modo. Mas, de outro modo, era uma traquinagem que eu tinha feito. Na verdade, não era nada, um menino de 11 anos, 10 anos, 11 anos, que isso? Aí, passado um mês, veio o padre lá na minha casa. E meu pai ficou todo espantado, minha mãe falou: não, mas ele se inscreveu aqui e tal, não sei o quê, e conversa vai, conversa vem. De repente começaram a falar: não, tem que fazer um enxoval, roupa nova, lençol, não sei o quê, pijama, calção de banho, calção de futebol, chuteira, não sei o quê. Eu falei: uai, mas esse negócio está ficando interessante, isso é muito bom. Aí eu vou aceitar. Era um seminário dos padres do Verbo Divino. Isto era pelos idos dos anos 56, 57. Em 1958, esse seminário não prosseguiu. Então, os padres mandaram os meninos todos para Ponta Grossa, no interior do Paraná. Quando terminou o científico e o colegial, os padres foram muito claros. Falaram: agora vocês vão para São Paulo. São Paulo é o seminário maior, e aí já não é educação básica em seminário. Aí já é seminário para ser padre. Eu fui muito privilegiado desse ponto de vista, porque eu peguei uma vertente absolutamente conservadora, tá? Enquanto eu estive em Ponta Grossa e tal, do ponto de vista de hábitos, costumes, etc., de concepção de mundo. E quando eu passei para São Paulo, eu tive uma outra visão completamente diferente, porque aí nós acompanhamos o Vaticano II etapa por etapa. Todos os dias havia a leitura dos jornais, das discussões que tinham acontecido no Vaticano, e com isso nós fomos abrindo a cabeça, aí a coisa apertou. E na primeira conferência que o padre fez, preparatório à entrada no seminário maior, foi o seguinte: se vocês vieram aqui para fugir de mulher, é bom vocês darem marcha ré e voltarem para suas casas. Aqui eu quero pessoas que tenham a lucidez suficiente do passo que vão dar. É claro que para chegar até o final da carreira seriam 10 anos. 10 anos. E eu, depois de 2 anos e meio, eu deixei. Eu estava na portaria atendendo o telefone, porque
porque era Quinta-feira Santa, e então tinha um rodízio para ficar à noite na portaria, se viesse algum telefonema. Só que quem era muito amigo dos padres alemães do seminário era o Adhemar de Barros, que era o governador do estado. E ele chegou na Quinta-feira Santa. Ele chegou com um aparato muito grande de secretários, mas sobretudo de um pessoal militar. Quando chegou a minha vez de render, que era 11 horas da noite, veio um coronel e falou para mim: agora quem vai cuidar do telefone sou eu. O senhor pode ir, porque virão personagens muito importantes aqui. E aí eu fiquei curioso e fiquei de mutuca. Aí entra quem? Carlos Lacerda. Vindo do Rio de Janeiro, entra um general chamado Amaury Cruel. E entrou um outro general, que eu não sei qual. E o seminário todo cercado, inclusive com gentes do Exército. 26 de março de 1964, porque o Adhemar, ele tinha feito, quando ele fez doutorado na Alemanha, em medicina, ele fez muita amizade com os padres alemães. E então ele costumava passar a Semana Santa no seminário, né? E aí o Adhemar era um sujeito histriônico, muito cheio de manias e tal. Então ele ficava lá. E aí, como era um lugar resguardado, eles maquinaram a coisa lá. Tanto que no sábado de Aleluia, o Adhemar nos reuniu e falou: dentro de 2 dias, vocês empunhem os terços, porque nós vamos empunhar as armas. Nós ficamos sabendo da Revolução, do golpe, 2, 3 dias antes. E eu presenciei a entrada do Carlos Lacerda, um olho brilhante, aqueles óculos fortes, né? Um olho brilhante e tal. E eu me lembro, a conferência do Adhemar que ele fez para nós foi muito ácida, porque nós tínhamos colegas gaúchos que eram brisolistas. Então a discussão foi ácida com o Adhemar. Eles diziam: nós respeitamos o senhor, viu, porque o senhor é o governador do estado, mas como pessoa nós temos o direito de discordar das suas opiniões e tal. Ele falou: não, eu tive um sonho, apareceu para mim o Sagrado Coração de Jesus dizendo que o Brasil precisa ser libertado do comunismo e tal. Nós contávamos com as reformas de base. Era uma das coisas que a gente achava que o cristianismo passava por uma elevação das condições de vida da população brasileira. E aquilo começou a quebrar um pouco, né, a aura também que nós tínhamos, né? Esse foi um dos fatores que andou pesando na minha decisão. Aí eu tinha que terminar a faculdade, porque eu estava fazendo filosofia. Aí eu terminei, que era junto aos jesuítas, eu terminei, mas de que maneira? Eu passei a fazer o curso noturno, para trabalhar durante o dia, né? E o primeiro emprego que eu peguei foi de fiscal de caixa de supermercado. Nós saímos em grupo e morávamos numa casa, né, de um colega, e nós lá repartíamos aluguel, comida, todas essas coisas para baratear os custos, mas eu precisava sobreviver. E lá nós demos guarida a muita gente. 2 que eram ligados, não propriamente à luta armada, mas eram ligados à resistência democrática, estavam sendo perseguidos. Eram gente ligada a movimentos do campo. Eu conheci 3 sacerdotes. O primeiro deles é o Padre Vaz. O segundo veio a ser arcebispo de Mariana. Nós o chamávamos de Padre Mendes. E veio a ser Dom Luciano. Uma figura assim, humana. Ele dava aula para a gente de antropologia.
filosófica, ele e o Padre Vaz. E ele chegava, às vezes, atrasado na aula. O que tinha acontecido? Estava o Padre Vaz nas delegacias de polícia, atendendo gente que não tinha advogado, que não tinha assistência social. O pessoal recorria a ele, e lá ia ele, né? Uma pessoa do porte da família Mendes de Almeida, uma família de latifundiários oligarcas do Rio de Janeiro, né? E esse homem humilde, simples, né? Carregando gente humilde para defesa advocatícia. Ele conhecia muitos advogados, conhecia muita gente, etc. Então ele levava para lá e para cá. O outro que eu conheci foi um padre mineiro aqui de Belo Horizonte, que fez toda a sua formação no Colégio Arnaldo, e cujo pai é um dos fundadores da Faculdade de Medicina aqui de Minas Gerais, da UFMG, Edênio Vale. Vale, da família Vale. E eu acho que os ancestrais são de Diamantina. E ele realmente foi uma pessoa que me impressionou muito, porque ele deu aulas de psicologia do desenvolvimento. E para mim era uma surpresa cada vez que ele trazia autores que eram para mim uma manifestação. Eu passei a estudar Rogers, passei a estudar Skinner, passei a estudar vários autores da psicologia do desenvolvimento que eu nunca tinha ouvido falar, e de repente, para mim que estava ali no meio de jovens, seja naquele colégio médio, seja na PUC de São Paulo, lidava com jovens, para mim foi uma abertura assim, fantástica. Nós fomos jogar bola num domingo, era fevereiro, né? E bate o telefone, aí a pessoa que estava, olha, Carlos, estão lhe chamando aqui no telefone, tem uma pessoa aqui lhe chamando, um padre está lhe chamando e quer fazer uma proposta para você. Ah, tá bem, o que é? Era um padre aqui de Belo Horizonte, mas morando em São Paulo. Ele falou, olha, tem um colégio aqui, religioso, está precisando de professor de filosofia. Você não quer pegar umas aulas? Eles me ofereceram, mas eu não tenho didática, eu não tenho prática de ensino e tal. Você não gostaria? Mas eu dar aula de filosofia? Você não está terminando filosofia? Então, quem sabe, né? Tá bom. Mas eu falei, mas eu estou ainda no terceiro ano e tal, faltam 2 anos, porque à noite, né? Nos 5 anos. Aí ele falou, não, existe no MEC uma autorização precária. Então, a direção diz que não tem professor suficiente, acho que não tinha mesmo, e você entra como professor precário. Assim eu entrei num colégio de alta burguesia em São Paulo. Chamava-se Colégio Sacré-Cœur de Marie. E eu lecionei lá por 10 bons anos, de 68 a 78. Eu fui o primeiro homem que entrou nesse colégio como professor. A partir de setembro do último ano, aí eu comecei a namorar a Maria Zilda. Era um professor. Em novembro chegou rápido, as provas finais, né? Formatura, encerrado o assunto, a professora-aluno. Né? E então casei-me com ela. Ela forçou uma profissionalização obrigatória, e nas escolas públicas, você forçar uma profissionalização sem oferecer laboratórios, sem você oferecer salas especializadas, é um fracasso. Ela fracassou por isso, né? Porque não tinha nem recursos laboratoriais, infraestrutura, e nem professores preparados. E as escolas privadas não queriam, porque elas queriam formar os meninos para ir para a universidade e não para pegar mercado de trabalho.
Ele sempre foi gerido com seriedade por algumas redes educacionais. A primeira rede, com muita seriedade, é a rede técnica federal, das escolas técnicas federais. Essas mantiveram a sua qualidade até hoje. Uma qualidade realmente inigualável. Cefet, as escolas, como se chamava, as escolas técnicas federais, depois foram mudando de nome, aí viraram Cefetes e tal, né? A outra rede, que é séria, é a rede do Sistema S. Senai, Senac, Senar, enfim. E algumas escolas técnicas estaduais, né? A Ultramig aqui, né? A Rede Paula Souza de São Paulo, etc. Algumas escolas técnicas, essas realmente eram profissionalizantes. Em 1971, a PUC precisava de mais um professor na área de filosofia. Aí abriu o mestrado em filosofia da educação, na PUC. Aí eu comecei a fazer o mestrado em 1975. Foi isso. Aí, onde foi que eu tinha, vamos dizer, local de pesquisa, uma excelente biblioteca, a dos dominicanos, ficava do lado da PUC de São Paulo. Os dominicanos, boa parte, saídos aqui da Rua do Ouro, estavam lá na Rua Caiubi. E eu tive um apoio enorme deles para a biblioteca, para poder ter acesso a determinados documentos da minha dissertação de mestrado e tal. E eu fiz sobre uma briga que teve na década de 30 entre católicos e liberais na Constituinte de 1933-34. Tão logo eu terminei o mestrado, eu entrei para o doutorado. E aí formou-se uma equipe, um grupo de doutorandos pequeno, 11 pessoas, os 11. Não tem nada a ver com os grupos 11 do Brizola, mas a gente se brincava muito com isso, né? Olha, ó, a turma dos 11, hein, o grupo dos 11 e tal. E a gente estudava muito, nessa época nós estudamos muito as questões da democracia e as questões do capitalismo. Então, autores que eram muito críticos, não é? A gente incorporava, seja de um ponto de vista da ciência política e seja do ponto de vista de ideologias. E Gramsci foi realmente um autor assim que nos marcou profundamente, porque era um autor que, marxista, chamava à cena a questão da democracia, que era o que o Brasil estava pretendendo recuperar nos trâmites do final dos anos 70, recuperar a democracia. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos, por exemplo, nós tivemos aulas muito interessantes com o Florestan Fernandes, com o Ottaviani, com o Francisco Verfort, né? E líamos Fernando Henrique Cardoso e gostávamos muito das posições do Fernando Henrique com relação às teorias da dependência, do subdesenvolvimento, etc., né? Então, esses autores circulavam junto com clássicos, né, que a gente não podia abrir mão, Durkheim, Weber, etc., né? E autores próprios que estudavam a questão da educação no Brasil, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, né? O professor nosso mais evidente, mais significativo, é o professor Demerval Saviani, com uma obra muito grande, com uma presença na área da educação enorme. Mas quem era o meu colega, assim, de turma, e nesse ponto eu já morava em Belo Horizonte, era o professor Neidson Rodrigues, que foi o superintendente de educação de Minas Gerais quando o Tancredo ganhou as eleições para governador, pelas eleições diretas, e o secretário de Educação era o Otávio Elísio.
entende? Então, o Neidson foi meu colega, e eu fui colega dele, né? Faleceu prematuramente, infelizmente, mas ele foi quem, junto com outras pessoas, como a professora Maria Lisboa, entre outras, deslanchou aqui o famoso Congresso Mineiro de Educação, que mobilizou as escolas públicas de Minas Gerais, até mesmo as escolas privadas. Nós líamos o Celso Furtado, o Caio Prado Júnior, era uma leitura obrigatória. Eu posso citar aqui o nome desses colegas, na época que aqui era o secretário de Educação, o Valfrido, dos Mares Guia, ele chamou a Guiomar Namo de Melo, ela fazia parte desse grupo, não é? Quem mais? Os integrantes do grupo, né? O Fernando de Almeida, que hoje é uma espécie de diretor pedagógico da TV Cultura de São Paulo, Fernando de Almeida, o Luiz Antônio Cunha, sim, que hoje é um professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem estudos muito interessantes sobre ensino superior e sobre laicidade no campo educacional. O professor Luiz Antônio Cunha era um professor colaborador do programa de mestrado da Faculdade de Educação da UFMG. O coordenador deste programa, professor Oder José dos Santos, ele precisava reforçar o programa, né? Como eu estou te falando, naquele momento estava sendo exigido que os professores fizessem mestrado, então precisava de reforçar o quadro, né? Então, o professor Oder falou com o professor Luiz Antônio Cunha, falou, olha, já que você está fazendo o doutorado lá em São Paulo com gente jovem, 11 pessoas, será que não tem alguma pessoa que queira vir aqui reforçar o quadro, desde que seja uma pessoa adequada, assim, assim? Ele falou, eu vou ver. Aí ele indica duas pessoas, o Luiz Antônio, indica o Neidson Rodrigues e a mim. Aí um dia eu recebo um telefonema do professor Oder, e quem vai em casa conversar comigo é o professor Miguel Arroio. Ele fala, olha, seria interessante você ir lá e conhecer o projeto, assim, assim, assim. E assim se fez, eu fui fazer um reconhecimento do terreno, né, aqui em Belo Horizonte. E assim viemos. 1978, agosto, aí foi tempo integral para o UFMG. Quando teve a grande greve dos 120 dias da UFMG, para a melhoria do salário, para a redefinição da carreira, isto foi quando o ministro da Educação chamava-se Rubens Ludwig, já era com o Figueiredo. O Figueiredo colocou como ministro da Educação um intelectual muito bom, não é? Mas ele ficou pouco tempo, né, dada aquela famosa frase, eu sou professor, mas eu estou ministro. Ele sai e quem entra para, vamos dizer, resolver a situação, um general Rubens Ludwig. E esse general, de fato, ele tinha uma outra visão das coisas, né? E ele resolveu a situação impondo uma carreira. E quem era professor colaborador durante 5 anos foi incorporado automaticamente para a carreira docente. Mas tinha que se fazer uma opção, e eu e o Neidson nos recusamos. Nós queremos entrar por concurso. 120 dias de greve, tinha que acabar com isso de uma forma, e acabou de uma forma decente, porque houve uma melhoria salarial significativa e houve o plano de carreira. O reitor na época era o Henrique José dos Santos. Ao longo desta grande greve de 120 dias das universidades federais, né, e com a queda do ministro, o Rubens Ludwig se tornou o ministro da Educação, o general, e o Figueiredo deu carta branca para ele. Falou, ó, precisa resolver esse negócio. Bom, então, do ponto de vista salarial, eu vou usar uma expressão popularesca, ele peitou o Delfim Neto
e conseguiu, então, as duas coisas, uma melhoria salarial e um plano de carreira para as universidades federais. Mas ele queria entender o que estava se passando para além de plano de carreira e para além de salário. Ele queria saber o que estava se passando na educação brasileira. E aí ele, para a equipe dele, ele falou, olha, eu não quero que chamem os bajuladores do governo. Eu quero que chamem os heterodoxos. Foi assim que ele chamou. Heterodoxos e dissidentes. Ele, quando nos recebeu, ele falou assim, ele nos recebeu lá no 8º andar do Ministério da Educação, na sala de cristal e tal, né? E aí ele falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou um general do Exército Brasileiro que fala francês. Eu fiz minha formação na França. Eu sei o que é um regime plural democrático. Portanto, vocês podem falar à vontade o que vocês quiserem. Eu convivi, quando morei na França, com a pluralidade, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido isso, Partido aquilo. Vocês podem ficar à vontade. Eu não sou um sargentão. Desculpa estar falando isso, mas foram palavras dele, né? E aí nós nos sentimos à vontade e começamos a dizer, né, olha, é preciso que o ensino fundamental se universalize. Aí, porque a questão do salário e a questão da carreira estavam praticamente resolvidas, né? Então nós começamos a dizer dos problemas da educação brasileira. É preciso universalizar o ensino fundamental. Não é possível o Brasil viver com tanta criança fora da escola e tal. Mas como é que se faz isso? E aí, que era para ser 2 horas de conversa, foi o dia inteiro. Foi muito importante. E ele depois veio a reconhecer e tomou iniciativas no sentido de, vamos dizer, abrir um diálogo com os governos estaduais, etc., que tinham responsabilidade sobre a educação básica, né? E naquele momento, por várias razões, inclusive por razões demográficas, urbanísticas, etc., começa a haver a democratização do acesso ao ensino fundamental no Brasil, né? A multiplicação das escolas e tal. E uma pressão, que é isto que o Tancredo vai fazer como governador, e o Neidson terá e o Otávio Elísio terão Maria Lisboa terão uma importância crucial nesse momento, serão 2 coisas. Primeiro, eles vão acelerar a universalização da educação obrigatória, o ensino fundamental, e vão pressionar para a abertura das escolas públicas de ensino médio, de ensino de 2º grau. Olha, quando eu cheguei em Belo Horizonte, se havia 6 escolas públicas de ensino médio, era muito. 3ª capital do país. E aí nós alteramos um pouco o projeto pedagógico da pós-graduação, né? E passamos a ter um projeto pedagógico bastante avançado para a época, né? Muito avançado, porque nós queríamos que os alunos trouxessem os seus problemas, e esses problemas eram discutidos coletivamente, intensivamente, até que daí nascesse aí finalmente um projeto acadêmico. E neste momento, o Brasil estava precisando consolidar a pós-graduação no Brasil, em todas as áreas. Então foi uma época em que havia recursos bastante significativos para a pós-graduação. E nós pegamos essa onda, digamos assim. Então, eu fui coordenador do programa de pós-graduação por um período. Enquanto coordenador, eu fui eleito coordenador da área de educação, e aí passei a atuar na UFMG e na CAPES, como representante da área. Aí eu conheci a pós-graduação em educação do Brasil. O coordenador, ele tinha que visitar os programas. Então eu conheci o Brasil visitando os programas de pós-graduação, para ver suas lacunas,
suas deficiências, também os seus ganhos, seus avanços, etc. E, de alguma maneira, fiquei conhecido, né? Nesse intermédio, aconteceu a Constituinte. A Constituinte foi assim como que um desaguadouro das diretas já, né? Então a Constituinte veio de vários canais, né? Vários canais brigaram por ela e tal. A gente brigou por ela também, mas no âmbito da educação houve dois núcleos importantes. Houve um núcleo dentro da UFMG, né? O reitor, professor Cid Veloso, constituiu um núcleo dentro da UFMG para estudar os capítulos eventuais da Constituição e oferecer subsídios. Subsídios históricos, subsídios políticos e até mesmo, chegando mesmo até redacionais. O outro núcleo foi nacional. Aí é o chamado Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. E reuniu associações do tipo SBPC, não é? E aí várias organizações ligadas à educação, como a ANPED, não é? Como a ANPAI, né? Que são associações científicas ou profissionais ligadas à educação, né? E que passaram. Aqui a gente passava a atuar na UFMG, lançando as coisas para os nossos representantes candidatos, como Otávio Elísio, etc., que tinham sido eleitos para a Constituinte, mas havia um fórum nacional que atuava diretamente em Brasília, né? E esse grupo era, vamos dizer assim, era um grupo de pressão. O Otávio Elísio era certamente o nome nosso de Minas, mas tinha de São Paulo Florestan Fernandes, tinha da Bahia o Jorge Age, tinha do Rio Grande do Sul, como é que ele se chamava? Agora eu esqueci o nome dele. Tinha o Milhomem de São Paulo, tinha, eu não sei se era um de Goiás, enfim, eram esses os nossos deputados interlocutores. Então, criaram-se guarda-chuvas, por exemplo, da área social, e depois guarda-chuvas menores, que é saúde, educação, assistência, comunicação, etc., e que formavam, então, como que subgrupos. E era nesses grupos, então, que se tinham as famosas audiências públicas. Então, foram nessas audiências públicas que a gente ia, né, com as nossas propostas. Levava, olha, nós queremos isso e tal, e tal. Então, aí já não era mais somente um diálogo com o Otávio Elísio, era um diálogo com a subcomissão. A primeira chegada com muita passionalidade ao lado de alguma racionalidade foi a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Laicidade. Laicidade. Foi muito forte. A outra coisa que pegou foi se deveria ou não haver um sistema nacional de educação. E o terceiro foi a gestão democrática. A ideia de um sistema nacional de educação para determinados grupos privados e para determinados governadores de estado assumia áreas de invasão. Para os grupos privados, é como se o Estado quisesse regular minúcias até do ensino privado. E os governadores e deputados estaduais, alguns achavam que seria uma invasão na autonomia dos estados por sermos uma república federativa. Então a ideia de sistema nacional passava pela cabeça dessas pessoas como se fosse uma espécie de monopólio ou como se fosse uma espécie de autoritarismo. Nunca passou pela nossa cabeça esse tipo de coisa. O que nós queríamos era alguma coisa que desse uma coesão nacional
desde o ensino infantil até o ensino superior. Isso não passou de jeito nenhum, mas passaram elementos de caráter nacional, mas sem este título, Sistema Nacional de Educação, em que você teria alguma coisa mais arranjada para toda a educação brasileira. Um currículo, por exemplo, que fosse um currículo com um certo grau de homogeneidade, resguardando sempre a liberdade das escolas privadas e resguardando sempre a adequação às peculiaridades regionais, locais e estaduais. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém tirar esse tipo de coisa. Não é? Havia, nessa ideia de sistema nacional, uma maior explicitação da regulamentação das escolas privadas. Isso havia. Né? Então, o embate aí pegou feio, porque eles queriam menos regulação. Quem representava era a FENEM, a Federação Nacional das Escolas de Ensino Privado. Ele que era, vamos dizer, que centralizou, seja o núcleo, vamos dizer, religioso, né, ligado sobretudo à Igreja Católica, seja o núcleo empresarial. Porque nesta época no Brasil já estava muito clara a distinção entre esses dois grupos do sistema privado. Algumas coisas conseguiram. Por exemplo, dois dispositivos. Não é? Um é que permitiu, com certas condicionalidades, a transferência de recursos públicos para as escolas privadas, tá? Com condicionalidades. Não é uma transferência a fundo perdido ou de qualquer maneira. Né? Mas, de qualquer forma, havia uma defesa do fórum, né? Que era que recursos públicos exclusivamente para as escolas públicas. Tá? Enquanto que a defesa das escolas privadas era que poderia haver recursos públicos repassados para as escolas privadas. A negociação que houve foi a seguinte: então, vai ter condicionalidades, né? Bolsa de estudo para pessoa com baixa renda, se for para pesquisa, no caso das universidades. Então, há algumas condicionalidades. Mas, em contrapartida, a gente conseguiu a gratuidade no ensino superior. Tá? Esta foi a contrapartida. Entre as muitas que houve, esta foi uma das contrapartidas, porque os grupos privados, sobretudo ligados ao Centrão, não queriam de forma nenhuma que o ensino superior público fosse gratuito. Eles criavam fórmulas. É de acordo com o imposto de renda das pessoas, é de acordo com a renda familiar, é de acordo com isso, com aquilo, então não seria uma gratuidade geral, seria uma gratuidade condicionada também. Então, e a outra negociação pesada foi com relação à gestão democrática. E a gente queria gestão democrática nos estabelecimentos escolares, ponto. Significa, por exemplo, entre outras coisas, a existência de colegiados com participação do corpo docente, não apenas, não se trata do conselho escolar, não é isso. O conselho escolar é uma coisa, outra coisa é o conselho da escola. Né? Então, tem a ver, por exemplo, com destinação de recursos, tem a ver com prioridades, tem a ver com planejamento, etc. Então, como é que ficou? Gestão democrática nas escolas públicas. E, como diz a Constituição, compete à União coordenar o processo de elaboração de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. De sorte que é o deputado Otávio Elísio que deslancha essa discussão tão logo terminou a Constituinte. Ele imediatamente deslancha essa discussão para debulhar o capítulo de educação da Constituição numa lei ordinária
mais esmiuçada, mais minuciosa, assim por diante, né? O projeto que nasce com Otávio Elísio, né? E vai se arrastando ao longo destes 7 anos com aprovações, mas ao mesmo tempo há uma crítica da parte desses grupos que já queriam um certo enxugamento do Estado, um certo controle dos investimentos gerais do Estado, uma visão mais gerencial da educação, etc., queriam uma LDB enxuta. E esses grupos se aproveitam de um projeto nascido no Senado, no Senado do senador Darcy Ribeiro, que não foi acatado pelo nosso grupo, digamos assim, de uma impositividade de uma educação de jornada integral. O Darcy ficou muito chateado com isso. Então ele faz um projeto de LDB nascida do Senado, porque o nosso nasceu na Câmara, nascida no Senado, em que há uma impositividade de uma jornada integral à luz do que tinha acontecido no Rio de Janeiro com o CIEPS, e que depois, quando ele foi secretário de Desenvolvimento Social aqui com o Nilton Cardoso, ele tentou fazer, só que aqui não deu certo. Então, nem no Rio também acabou não sendo aquilo que ele imaginou, né? Aí, o que aconteceu? Grupos mais conservadores pegaram carona no projeto do Darcy. E aí começou essa disputa entre os dois projetos. O projeto nascido da Câmara e o projeto nascido do Senado. Em suma, vamos ser um pouco mais claros. Este projeto, ele tinha uma dimensão intervencionista do Estado maior. E este outro projeto tinha uma dimensão, vamos dizer, de recuo do Estado maior. A Lei de Diretrizes e Bases, ela trabalha a organização da educação brasileira. Trabalha a organização brasileira em que sentido? Em 2 sentidos. Num sentido pedagógico. Então, quantos dias de aula? Quantas horas por dia? Qual é o sistema que pode ser assumido pelas escolas? Se é ciclo, se é série, uma série depois da outra, se é ciclo, né? Ciclos de aprendizagem, se há alternância, qual é o currículo, entendeu? Se é um currículo nacional obrigatório, mínimo, com, obviamente, uma complementação sempre pelos estados e municípios, ou não, se são apenas grandes diretrizes nacionais, mas não tem um currículo nacional, avaliação da educação nacional, que nós temos hoje aí, Provinha Brasil, Prova Brasil, etc., tudo isso, né? Então, essa organização pedagógica. E a outra é a organização administrativa. Aí é que entra, por exemplo, a questão dos deveres do Estado, financiamento, porque a Constituição determinou 25% para os estados e municípios dos impostos e 18% da União. Ok, isso forma um fundo. Agora, você vai aplicar em quê? Em que se pode aplicar, em que não se pode aplicar. Nós temos a rotatividade dos governos a cada 4 anos. Então, você teria que ter um órgão que deveria dar continuidade a políticas de Estado que significassem a permanência daquilo que é bom, daquilo que está dando certo, daquilo que precisa ser levado adiante. 1994. Eu morava em Paris nessa época, eu estava fazendo o meu pós-doutorado, primeiro. E havia muita denúncia de que o Conselho Federal de Educação,
estava sendo ocupado por grupos corporativos, sobretudo transformando o Conselho Federal, como a imprensa na época dizia, num balcão de negócios. Assim se dizia. Eu não sei se esta figura pode ser projetada para cima de todos os conselheiros da época. Eu tenho dúvidas a esse respeito. Mas o fato é que o Itamar tomou uma medida provisória e fechou o Conselho Federal de Educação. E nessa medida provisória, ele recria o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação foi criado em 1931, teve vigência até 1961, quando se transformou em Conselho Federal de Educação. Então, o Itamar, substituindo o Collor, ele recria o Conselho Nacional de Educação. E aí ele faz uma proposta nessa emenda constitucional, nessa medida provisória, de indicação mais democrática dos conselheiros. Os conselheiros deixam de ser uma indicação da Presidência da República e passa a ser 50% da Presidência da República e 50% por associações científicas e profissionais. Então, entre as pessoas que foram indicadas por algumas associações científicas, eu tive o meu nome também aí inserido. E na metodologia daquele ano, o Fernando Henrique abriu mão de indicar os 50% dele. Ele quis que 100% fossem indicados pelas associações científicas e pelas associações profissionais. E de acordo com as regras, caberia a ele, né, em última instância, a última indicação. Isso, obviamente, é um gesto da Presidência da República. Então, eu apareci numa lista com um certo número de votos, sobretudo por associações científicas, mas algumas profissionais também, e fui indicado conselheiro. Eu assumi com muito gosto, embora sabendo que eu teria pela frente a árdua tarefa de normatizar uma lei com a qual eu não concordava, não tinha tido concordância no seu processo de elaboração. O senhor está falando da LDB? Estou falando da LDB, porque essa é a grande tarefa do Conselho, normatizar, fazer com que a LDB chegue até os estabelecimentos escolares. No que se refere à organização pedagógica, eu acho que nós tivemos uma atuação muito boa. No que se refere a financiamento, no que se refere à organização administrativa, a nossa atuação foi bem menor. Nós repetimos a Constituinte. Nenhuma diretriz foi elaborada sem que tivesse havido audiências públicas regionais e nacional em Brasília. De um lado, o governo Fernando Henrique conseguiu a emenda provisória da qual resultou o Fundef. Então, o Fundef nasceu com uma disciplinarização muito grande do financiamento da educação. Mas ela incidiu sobre uma agenda que havia sido acertada em outubro do último ano do governo do Itamar Franco, um grande consenso nacional a respeito da carreira dos professores e do piso salarial dos professores. Só que, então, o governo Fernando Henrique, quando assume, ele diz: nós não podemos assumir este pacto que foi elaborado por um outro governo, porque nós não temos recursos para dar conta disso. Uma das perguntas que o governo Fernando Henrique fez para nós foi sempre essa: tá bem, mas de onde vai sair o recurso? Entendeu? Então aquele pacto ficou reduzido. E quando nós fomos elaborar
o plano de carreira dos professores e discutir o salário, o piso salarial dos professores, o governo Fernando Henrique entendeu que o piso era uma competência dos estados e não uma competência da União. Você imagina que esta lei só vai sair em 2007. Mas o Fernando Henrique entendeu que deveria fazer valer a autonomia dos estados. Portanto, o piso seria nacional pela soma do regional. Então, essa foi uma discussão que nós tivemos muito lá no Conselho, porque competia a nós fazer o plano de carreira. Mas não há plano de carreira se você também não tiver salário. Então, aí foi uma discussão. Foi quando o ministro falecido já, Paulo Renato, passou 2 dias conosco discutindo o plano de carreira, né? Porque a referência do salário do professor era o custo aluno. E o Fernando Henrique e o Paulo Renato disseram não é o custo aluno, é o custo médio. Então essa foi a grande discussão, é custo aluno ou é custo médio? É óbvio que o custo aluno era maior e o custo médio era menor, né? E que foi a referência inicial do Fundef. Entre outras novidades que aparecem, será a presença, para mim, absolutamente assim, espantosa, eu fiquei pasmo, né? De um Sistema Nacional de Educação, a referência a um PIB para os recursos para a educação, em função de uma nova obrigatoriedade da educação. Qual é essa obrigatoriedade? A partir de 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos terão que estar na escola, todas as crianças de 6 a 14 anos terão que estar na escola e todos os jovens de 15 a 17 terão que estar na escola. Então, tem toda essa discussão que remete a que os recursos do pré-sal sejam investidos em quê? Nesta ampliação, somente os 25% hoje dos impostos e os 18% da União não são suficientes para dar conta disso. Então precisa de dinheiro para isso. Só que esse dinheiro precisa ser controlado, esse dinheiro precisa ser fiscalizado. Ele não pode ser desviado. Ele tem que ser aplicado e aplicado corretamente. Então, daí toda essa discussão de um sistema nacional por colaboração recíproca, ou seja, os municípios têm que colaborar com os estados, a União tem que colaborar. A Constituição de 88 erigiu os municípios, levantou os municípios na condição de subsistemas dos estados como entes federativos, similar a dos estados, similar a da União, ressalvadas as suas competências e as suas responsabilidades. Né? Isto fez com que o número de agentes públicos capazes de deliberar, de discutir e até de decidir aumentou enormemente. Ou seja, hoje você tem 27 estados e 5.600 municípios. Ao invés de haver um regime de cima para baixo, eu digo para você o que você tem que fazer, não, nós vamos criar instâncias de negociação. Nós temos muita gente que tem o diploma de professor, mas, uma vez obtido o diploma, não entra no sistema de ensino. Prefere outras razões porque os salários não são atraentes. O primeiro passo que foi dado para solucionar isto foi o piso salarial nacional, que está dando muito problema porque quando este piso cai nos antigos planos de carreira dos estados, eles têm vários pontos de atrito, vários pontos de choque. Está sendo muito difícil negociar, né, uma nova carreira
em que você tenha esse piso, mas não perca certas vantagens da carreira anteriormente existente. O segundo passo é uma carreira. Existem problemas que não são da educação e estão na educação. Por exemplo, o problema da segurança. Há muito professor desistindo porque acabam ficando com medo. Seja com medo do entorno, e aí nós temos essa praga chamada crack. A segunda questão é a qualidade do ensino. Hoje, quando qualquer um recebe um diploma no dia da sua formatura, um pouquinho daquele conhecimento já se tornou um pouco velho, já se tornou obsoleto. Então, a formação continuada, ela é fundamental para que o professor se atualize permanentemente, seja do ponto de vista de conteúdos, seja do ponto de vista de métodos, né? Para também fazer com que o ensino seja atraente, para que o ensino também seja motivado, tá certo? Então esse é um segundo grande desafio, porque nós estamos enfrentando com razoável sucesso o desafio do acesso, da entrada nas escolas, mas nós não estamos enfrentando como deveríamos o regime da qualidade. E o terceiro, o regime de colaboração. Porque esse é o caminho que a Constituição propôs para que os municípios, os estados e a União fossem reconhecidos como agentes públicos iguais. Como eu fui presidente da CAPES por um ano, eu sei disso, porque nós temos a melhor pós-graduação de toda a América Latina. E nós temos, talvez, a melhor organização da pós-graduação no mundo. Organização. Não quer dizer que ela seja a melhor, mas em relação à América Latina, nós temos a melhor pós-graduação, né? E, por outro lado, houve uma inversão muito grande de recursos para a universidade pública, justamente porque ela atendia as elites. Então ela teve, então a gratuidade, ela é algo que, ao mesmo tempo que ela é chocante para alguns, por outro lado, ela, quando ela vai para além das elites, ela é realmente uma coisa muito importante para as pessoas que conseguem entrar numa universidade pública e conseguem terminá-la com qualidade.